Olá, queridos, a paz do Senhor. É uma alegria estarmos reunidos aqui na célula, nesse grupo de estudo, para pensarmos um pouco sobre aquilo que nós refletimos no domingo no culto. E nós falamos domingo no culto sobre a importância de edificarmos uma boa base na nossa vida, e essa base está na vida interior de cada indivíduo. E eu não sei se já aconteceu com você, mas você talvez tenha visto algum vídeo, alguma imagem de locais onde abrem no chão uma grande cratera, ou no campo, ou quem sabe em locais que tem asfalto. Eu pude fazer uma pesquisa rápida, encontrei alguns vídeos que falam sobre isso, e recentemente no Japão, um cruzamento muito famoso no Japão, veio um pedaço de terra muito grande perto de prédios altos que ruiu aproximadamente 20 ou 30 metros de comprimento, todo o rombo, a cratera que abriu no meio do asfalto. Isso nos faz pensar a situação na vida de muitas pessoas que estão prestes a afundar na síndrome do afundamento. E a síndrome do afundamento fala justamente sobre isso, as coisas que nós construímos naquilo que é exterior, as coisas que nós construímos na nossa vida que todos podem ver, sem um bom alicerce, sem uma boa base. E quem sabe hoje você se encontra nessa situação onde nós nos deparamos com alguma adversidade, com alguma frustração, com alguma fadiga, e parece que tudo aquilo que nós construímos a duras penas, a família, o casamento, o trabalho, coisas boas, parece que estão prestes a afundar. E é sobre isso que eu gostaria de pensar hoje rapidamente, o que nós precisamos fazer na vida para termos um alicerce bom. Nós geralmente pensamos porque as coisas exteriores clamam muito alto, as coisas exteriores nos chamam mais atenção, elas parecem que são mais importantes e geralmente nós damos mais valor àquilo que é exterior, mais valor àquilo que se vê e acabamos conseguindo deixar a nossa vida com uma certa ordem na esfera daquilo que é externo, na esfera daquilo que é visível. Mas nós nos esquecemos que a nossa vida se compõe de duas esferas, a esfera exterior, a esfera pública, onde estão as coisas todas quase que nós fazemos. Mas existe uma outra esfera da nossa vida que é a esfera interior. E a pergunta que eu faço para você, como está organizada a sua vida interior? Se ela não estiver bem organizada, se ela não estiver em ordem, pode ser que você esteja prestes a desabar. Pode ser que você esteja construindo todos os seus sonhos em um terreno de areia movediça, um terreno que não é muito firme, como essas crateras que se abrem e nós vemos carros passando pelo asfalto e abre-se uma cratera e ele simplesmente desaparece, como se o chão saísse debaixo dos pés. Eu gostaria de pensar um pouco sobre isso, e não falando das coisas más, dos pecados ou das coisas que nós devemos nos desviar, mas justamente a reflexão de hoje se refere àquelas coisas boas da vida. Mais do que coisas boas, nós podemos pensar nas coisas que Deus nos dá. A palavra do Senhor fala lá em Gênesis capítulo 9, versículo 20 e 21, que um homem de Deus chamado Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. E existia muito conceito naquela época, existe muito conceito no meio dos judeus, de que toda a colheita, a primeira parte, se oferece ao Senhor como reconhecimento de que tudo é dele. Tudo é uma bênção que Deus nos dá e nós oferecemos ao Deus que nos dá a colheita. E assim era a vida de Noé, e assim era a colheita da vinha de Noé. E a palavra diz que ele bebeu o vinho, mas embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Nós sabemos o desfecho dessa história, mas o que eu gostaria de refletir aqui é pensar nas coisas boas da vida que Deus nos dá, mas nós acabamos nos envolvendo tanto com elas que nos esquecemos do Deus da bênção, nos esquecemos do Deus que nos dá. Como muitas vezes nós damos para os nossos filhos algumas coisas que eles querem, hoje é muito comum os nossos filhos pedirem um celular quando chegam na idade. Nós fazemos um esforço e damos de presente. Eles ficam muito felizes, mas passa logo o tempo e nós percebemos que quantas vezes esse celular acaba roubando a atenção de tantas outras coisas importantes e, às vezes, do relacionamento dos filhos com os pais. E nós fazemos de uma maneira parecida com a nossa vida espiritual. Coisas que nós pedimos ao Senhor, que Deus nos abençoe, sejam casamentos, sejam filhos, seja casa, seja bens, trabalhos, ou coisas que nós pedimos ao Senhor, Deus nos abençoa. E são coisas boas.
Mas quantas vezes nós ficamos tão entretidos com essas coisas exteriores, ficamos tão entretidos com essas coisas que Deus nos dá e acabamos esquecendo do Deus das bênçãos e acabamos deixando de edificar esse vão que muitos se deparam no decorrer da vida quando algumas estruturas começam a ruir, algumas estruturas começam a desabar, que ao invés de ter embaixo um alicerce, ao invés de ter dentro uma vida interior forte e organizada, há um vão, na verdade um imenso e um grande vão, que jamais poderia sustentar tantas pressões. E é sobre isso que eu gostaria de rapidamente pensar em 3 coisas importantes para nós edificarmos uma vida interior, uma vida alicerçada no Senhor, que é nada mais nada menos do que o nosso espírito, onde nós formamos os nossos sistemas de valores, onde nós fazemos os nossos juízos e onde nós adoramos a Deus, onde nós confessamos os nossos pecados. É nesse lugar que hoje eu gostaria de prestar um pouco de atenção com você e dar 3 conselhos práticos e dar 3 recomendações para vocês de coisas importantes e indispensáveis no fortalecimento do seu mundo interior, da sua vida interior, da sua vida espiritual. A primeira delas é a palavra. Moody dizia: ou este livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. O Salmo 119:11 diz: guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Antes de começar a entender a Bíblia, eu e você precisamos entender o porquê é importante entender a Bíblia. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos afasta do pecado. A Bíblia, a palavra de Deus, nos afasta do tropeço. Outra coisa importantíssima e essencial na vida do crente é a palavra e o Espírito Santo. O apóstolo Paulo recomenda aos Efésios, lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E quando nós olhamos para o tempo verbal que o grego usa nesse verbo deixem-se encher, diz respeito a um contínuo, que diz respeito a nós não somente por um momento estarmos continuamente nos enchendo, mas todo o tempo, não pararmos jamais de pedir que o Senhor nos encha da sua presença, nos encha do seu Espírito. Porque essa é a necessidade da vida do crente, todo dia pedirmos que o Senhor possa nos encher da sua presença, do seu Espírito, e nós sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa que deseja controlar, governar a nossa vida, os nossos pensamentos, e ele sim, junto com a palavra, pode trazer o alicerce que nós precisamos. Por fim, o tempo a sós com Deus, por fim, o tempo devocional, por fim, o lugar secreto. Jesus nos falou, quando ele explica sobre oração, ele diz: fecha a porta do teu quarto e a sós com Deus, fala com teu Pai em secreto. Muitos crentes acham que podem viver uma vida somente com culto de domingo, mas com o tempo eles percebem a dificuldade. Se nós queremos ter uma intimidade com Deus, com quem nós queremos ter intimidade, nós gastamos tempo, nós dedicamos tempo. É impossível ter intimidade com alguém que a gente passa pouco tempo junto ou vê raramente. Se você quer intimidade com esse Deus, e é esse tempo a sós com Deus que produz essa intimidade, não só produz essa intimidade, mas que une a palavra e o Espírito para uma vida interior alicerçada. Por isso, eu convido a você, se você tem se preocupado tanto com as coisas exteriores e quem sabe não tem percebido a importância de edificar tempo de qualidade, a importância de investir tempo de qualidade no seu relacionamento com Deus, fica hoje um clamor dos céus, um clamor do Pai, para que você possa ser convidado a entrar no lugar secreto e fortalecer a sua vida interior, fortalecer o seu mundo interior, para não correr o risco de você ser surpreendido com o ruir de todas as suas estruturas. Que Deus te abençoe grandemente.